De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você? Isso só me deixa triste, sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer, meu bem, eu juro, é tão grande que duvido outro igual possa haver. Tanta coisa boa existe, e eu aqui, meu bem, tão triste. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. E não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já não sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Mas eu sei que o dia em que você pra mim voltar, minha vida outra vez alegre vai ficar. Toda essa tristeza de repente vai ter fim no dia que você voltar pra mim. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meus irmãos, minhas irmãs, que beleza, né? Essa música cantada pelo rei Roberto Carlos é lindo demais. Eu espero que eu dou essa dica para você escutar essa música muito bonita, né? Justamente de que vale tudo isso. É Roberto Carlos, né? Do rei Roberto Carlos, muito lindo, né? A letra aí muito interessante, né? Que amor lindo, né? Se o amor não está ao seu lado, então nada tem valor, né? Porque vale tudo isso se você não está aqui, né? E assim nós estamos começando com essa bela música do Roberto Carlos, mais um programa do Varela, né? Acesse Jonas Varela e clique pesquisar no YouTube e acompanhe o nosso programa Varela no Ar, o programa do Varela, que está começando agora. E na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela, né? Guardar aqui. E as indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes. Varela Clínica de Estética e beleza completa em um só lugar, mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. Rua Oswaldo Cruz 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Telefones 3224-0783, 3224-7018. Acesse varelaesteticbeleza.com.br. Check-up. Apresentação Natália Varela, domingo 20 horas, TV Diário. O assunto é saúde e beleza. Um programa para toda a família. Programa 100% Jesus. Apresentação missionária Natália Varela, sábado 23 horas, Rádio Vida, FM 102,9, Fortaleza, Ceará. Programa Vida News, jornalístico com credibilidade e competência na apresentação de Felipe André e Natália Varela, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida FM 102,9, Fortaleza, Ceará. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, a minha alegria consiste em fazer a sua vontade. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. E a palavra do Senhor nos vem do livro Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Assim nos diz o Senhor no capítulo 14 do livro Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 1. Herodes vê em Jesus João Batista redivivo. Mateus 14, 1. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes,
Mateus 14:2. Ele disse aos seus cortesãos: é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. Mateus capítulo 14, versículo 3. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Mateus 14:4. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido viver com ela. Mateus 14:5. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o tinha em conta de profeta. Mateus 14:6. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, Mateus 14:7, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Mateus 14:8. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Mateus 14:9. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. Mateus 14:10. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Mateus 14:11. A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Mateus 14:12. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo a Jesus. Mateus 14:13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13. Primeira multiplicação dos pães. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Mateus 14:14. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Mateus 14:15. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Mateus 14:16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Mateus 14:17. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. Mateus 14:19. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Mateus 14:20. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Mateus 14:21.
Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22. Caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Mateus 14, 23. Depois de despedi-las, subiu à montanha, a sós, para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Mateus 14, 24. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mateus 14, 25. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Mateus 14, 26. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mateus 14, 27. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Mateus 14, 28. Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Mateus 14, 29. Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mateus 14, 30. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Mateus 14, 31. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 32. Assim que subiram no barco, o vento cessou. Mateus 14, 33. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Curas em Genezaré. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 34. Curas em Genezaré. Após a travessia, apontaram em Genezaré. Mateus 14, 35. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 36. Suplicavam que pudessem, ao menos, tocar a franja de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. E assim, Mona Lisa Varela, estamos concluindo mais um capítulo do livro de Evangelho segundo Mateus, primeiro livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até lá.